Transformando dor em propósito. O outro lado da medicina. Esse é o nosso episódio número 48 aqui do Escadas para o Sucesso Podcast. Seja muito bem-vindo. E eu quero fazer um agradecimento a Deus por estarmos aqui mais uma vez e a Jesus Cristo, porque só Ele nos leva a Deus e Ele é a nossa primeira escada. Quero fazer a apresentação da nossa convidada especial aqui, né, que eu conheci aqui no network de um curso de oratória, né? Vamos lá. Hoje o nosso papo é com uma mulher que representa uma nova forma de olhar para a saúde mental, com acolhimento, empatia e verdade. Médica, psicoterapeuta, palestrante e criadora da comunidade Lado B. A doutora Sandra Ciraldo tem ajudado milhares de pessoas a entender e conviver melhor com o transtorno bipolar, mostrando que informação e acolhimento podem transformar vidas. Sandra, seja muito bem-vinda ao nosso podcast aqui. É uma honra ter você aqui, né? Principalmente pelo nosso lado em comum, do curso de oratória lá do El Professor, né? Então, queria que você fizesse a sua apresentação, porque essa aqui foi a minha, e seja muito bem-vinda. reunindo no grupo de network, né? Obrigada, Alda, é um prazer enorme estar aqui. Hoje, seguindo o lema do nosso professor, eu não nego palco, e principalmente quando eu tenho a oportunidade de levar o conhecimento da bipolaridade, como eu gosto de falar, aos 4 cantos do mundo, né? Então, o meu propósito é esse, foi um chamado de Deus, e é levar o conhecimento da bipolaridade aos 4 cantos do mundo, diminuindo dessa forma o estigma, consequentemente a dor que um bipolar vive. Obrigada. Nossa, eu que agradeço aqui, de coração mesmo. E assim, um tema tão importante nos dias de hoje, né, que a gente percebe aí que as questões aí voltadas para o mental, né, estão em grande evidência hoje em dia, né, por conta dessas questões até do digital, de fama, etc, né. Enfim, né, aqui no Escadas para o Sucesso nós queremos falar assim sempre da verdade, né, do empreendedorismo, da verdade das histórias das pessoas, dos seus desafios, né, principalmente das suas superações, né, e o que nós podemos fazer com isso. Viu? Seja muito bem-vinda aqui e eu quero que você comece pela sua história de vida, como que foi, né? Como que você iniciou sua carreira? Bom, eu sou médica, tenho 33 anos de formada. Eu já sabia desde pequenininha, né? É difícil isso, mas parece que medicina já é um chamado. Por si só, o que a gente sente, a medicina é um chamado. Então, eu recebi esse chamado aos 3 anos de idade e sempre disse que eu ia ser médica, nunca disse que eu seria outra coisa. E me formei como médica, cheguei ao que muita gente chamaria de sucesso dentro da sua profissão, né? Então, eu cresci, eu sou radiologista. Ainda sou, né? Porque eu sou radiologista, é a especialidade que eu tenho. Eu criei o serviço, cresci o serviço, desde a revelação lá do raio-x manual, né? Até a tomografia, a ressonância, a multislice, essas coisas todas. E fui presidente da associação médica da região onde eu trabalhei durante todos esses anos, né? Em um único hospital, mas às vezes o chamado acaba batendo a porta da gente e por mais que a gente empurre a decisão, chega uma hora que é impossível parar, né? Então ali quando eu tive o primeiro contato, eu ainda neguei durante muito tempo. Obrigado. Mas com o tempo eu entendi qual era o meu chamado e qual era o meu propósito. E aqui eu tô hoje. Olha só, que maravilha. Obrigada, Fica querida. à vontade. Obrigado. Pois é, então... E aí você chegou até aqui agora, né? E como foi esse momento, né, dessa questão aí da virada, que você, médica aí, começa a contar essa história, né? Eu era médica, eu já era feliz com o que eu fazia, né, eu tinha um ambiente de trabalho muito bom. O hospital era um hospital familiar, eu gostava muito de trabalhar ali, trabalhava toda a família juntos, amigos, enfim, cresci ali dentro. Mas em 2019 eu tive meu primeiro contato com algo que eu não sabia o que era, né? Certo. Então alguém da família teve um descontrole, um surto. Eu me deparei com aquilo ali, tomei um susto, né? No início a gente pensa em milhões de coisas.
E o primeiro psiquiatra que atendeu essa pessoa não deu nenhum diagnóstico, apenas prescreveu um remédio. E a gente foi ali, em 2020 veio a pandemia, né? A minha realidade, que era uma realidade de gestora, muda um pouco a figura. Eu passo a ter que ir para a linha de frente, porque os médicos começam a ficar doentes e os médicos começam a se ausentar. E eu tenho que voltar a dar plantão mesmo para cobrir buraco de médico, né? Eu já não dava laudo de tomografia há muito tempo, porque eu estava mais ligada à gestão. E a mama, eu trabalhava muito com essa área da mulher, né? Mama, ultrassom feminino, densitometria. Mas preciso voltar a trabalhar. Hoje eu entendo que foi Deus me treinando. Então eu volto ali a trabalhar com laudo, eu volto para a linha de frente, eu reaprendo a dar plantão, isso tudo vai acontecendo na minha vida. E eis que essa pessoa tem um outro episódio, né? Desse, e eu novamente me deparo com essa situação, que eu não sei o que é, eu busco já segundo, terceiro, quarto psiquiatra. Nesse inteirinho, o Hospital da Família é vendido, e eu passo de dona e gestora, mantenho o título de gestora, mas eu passo a trabalhar numa grande empresa, né, hospitalar, e as coisas vão mudando. Claro que é sempre empolgante, né? Eu sempre gostei de novidade, eu sempre gostei de coisa nova, eu sempre gostei de buscar o novo, de viver novas experiências. Então aquilo tudo para mim foi uma grande experiência. Voltei ali, comecei a trabalhar, encarar aquilo ali, mais uma vez, Deus me treinando. E eu brinco hoje que a sensação que eu tive nesse momento é como se eu tivesse já ali terminando o jogo, já ali, né? Próxima aposentadoria, já buscando a psicoterapia como um meio alternativo de vida, mas para viver ali já algum tipo de propósito que eu nem sabia, né? Mas Deus falou assim, ó, você caiu naquela casa, volte pro início do jogo. Então eu volto pro início do jogo, eu volto a dar plantão, eu volto a dar laudo, eu volto a viver toda uma experiência, eu volto a ter que me colocar como profissional, porque eu já tinha atingido um nível, mas agora eu precisava provar que esse nível era meu por direito, né? Certo. E não por empréstimo. Então eu volto a viver tudo isso de novo na minha vida e em casa o caos, né? Então no trabalho, colocação, casa, caos. E Deus não para com as provas. Deus queria me testar mesmo ali até onde eu conseguia ir. E nesse inteirinho, né, a minha mãe e meu tio, que eram os proprietários, meu tio faz uma parada cardíaca, fica ali 15 minutos parado, o pessoal acha que ele não vai voltar e ele volta. E quando ele tá voltando, melhorando, a minha mãe tem um caso grave também, fica mais 2 meses internado. Quando a minha mãe começa a melhorar, o Léo, que é meu namorado, abre um quadro gravíssimo e eu fico com ele ainda em casa com home care durante 2 meses. Então ali eu foi teste atrás de teste. Até que a minha irmã abre um quadro de câncer também. Minha irmã teve o câncer, tá curada hoje, graças a Deus. Mas também tudo isso ali em um ano e meio, né? E eis que essa pessoa tem o pior surto de todos. Eu já ali a 4ª psiquiatra, né? Nossa. Ela diagnostica TDAH, que é uma doença aí que tá todo mundo sendo diagnosticado. E na prescrição da Ritalina, e por isso que eu vou falar cada vez mais da importância, eu vou falar ali da frente da bipolaridade, ela prescreve a Ritalina e a Ritalina abre efetivamente um surto psicótico incontrolável, né? Então, lembra que eu tô vivendo o caos profissional, o caos com doença familiar, o caos dentro de casa, e ali eu paro, olho para Deus e falo, ok, tá tudo certo, eu tô aqui, eu tô encarando, mas qual é o desafio? Qual é a proposta, né? Ali eu sigo, a gente vira 2024, eu começo a fazer, eu faço o IP do Pablo Marçal, certo. Começo a entrar ali dentro do ecossistema, vou rondando ele, e as coisas vão apertando. Em 2024 o diagnóstico de bipolaridade sai. Ainda ali uma dificuldade grande para controle, essa coisa toda. Eu vou vivendo e entendendo o que é a bipolaridade, né? Porque foi o primeiro contato e é alucinante, alucinador, entorpecer. É uma loucura que a pessoa passa, né? Quando você vive isso daí, um familiar. Então, quem adoece não é a pessoa, é toda a família. É verdade. E nesse momento, eu dou aquela travada, o que vai ser da minha vida, Conheço esse doutor, que é o doutor Renato Silva, que é hoje um dos maiores especialistas, né, em bipolaridade no Brasil. Ele abre uma pós e eu falo para ele, doutor, eu sou parente aqui de paciente, você vai ter que me deixar entrar nessa pós.
eu começo a entender o que é, eu começo a entender a dificuldade que é a diagnóstica, eu começo a entender o quanto os médicos são mal formados para essa área, o quanto que se conhece pouco e se fala pouco sobre a bipolaridade. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu estudo, mais eu percebo isso. E aí eu tenho o primeiro chamadinho, né? Num encontro de empresários evangélicos, que eu fui chamada para participar, né? Cristãos. Eu tenho o primeiro chamado, ali eu sinto o coração queimar e eu peço uma palavra no palco, eles me dão e eu falo pela primeira vez o que eu quero fazer, e ali eu sou aplaudida, um monte de gente vem atrás dizendo que o projeto é lindo, que eu tenho que ir, mas a gente não sabe, né? Então eu vou ali atrás de social media, como que eu faço para divulgar a página no Instagram. Minha página era uma página exclusivamente de viagem e ciclismo, porque eu viajava para pedalar. Olha só que legal. Pelo mundo. Então era uma página que eu falava só de pedal e de viagem. E eu começo a fazer essa transição para a bipolaridade, começo a falar, as coisas começam a crescer, e eu começo tudo isso esse ano, né? Em janeiro de 2025. E eu faço uma viagem. Eu vou para Israel. Olha uma só. viagem com Pablo Marçal, que foi falado nas mídias. Eu lembro. Marçal leva 220 pessoas para a guerra. Eu era uma daquelas pessoas feliz demais de estar ali no meio daquela guerra. E quando a gente sobe ali o Monte Sinai, que é um esforço físico extremo, né? São mais de 8 horas você subindo. A gente começou a subir por volta de 11 horas da noite. A gente chegou no cume 7h30 da manhã. Olha só. Então você vai a um esforço extremo. E ali, no meio do Monte Sinai, eu tive a grande revelação e Deus falando para mim, você sabe para que eu te fiz passar por aquilo tudo? Nossa, eu até me emociono. Olha só. Para ver a força que você tinha para enfrentar o propósito que eu estou trazendo para você. Você vai ajudar muitas almas bipolares a encontrar, a sair do caos. Como você conseguiu sair... Você vai ajudar familiares de bipolares a encontrar estabilidade no lar para apoiar um bipolar. E ali eu fui e falei, cara, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Você tá naquele ímpeto ali, eu não tenho nada. Eu mando uma mensagem pro meu diretor e falo, tô chegando amanhã, eu quero uma reunião com você. Que maravilha, hein? E eu chego em São Paulo 5 da tarde, pego meu carro, vou pro Rio de Janeiro, 6 horas de estrada, chego em casa 1h30 da manhã, acordo às 6 horas da manhã, me arrumo toda, vou pro hospital, quando ele entra, eu já quero a reunião com você, e eu falo pra ele, eu quero a demissão. Ele falou, o quê? Como? Tem certeza? Nossa! Eu falei, eu recebi um chamado, é uma questão de briga de propósito. Eu não consigo mais ficar aqui, porque eu não vou entregar o que vocês precisam que eu entregue. E se eu ficar aqui também, eu não vou entregar o que eu preciso entregar, então eu quero ir embora. Ele falou, mas como assim? Como é que fica o serviço? O que você vai fazer? Eu falei, não, tudo bem, eu posso fazer uma transição, eu posso indicar alguém, eu posso ajudar essa pessoa. Eu tenho um tempo para isso, isso era dia 4. Ele, quanto tempo? Eu falei, até dia 25. Você tem 21 dias... Nos dias de hoje, com mão de obra, meu Deus. Eu tenho 21 dias para você organizar tudo aí para minha saída, mas eu tenho um chamado muito grande e eu não tenho como frear esse chamado. Eu sei que é divino, eu me emociono toda vez que eu falo, ele grita dentro de mim, eu preciso sair. Ele falou, beleza. Eu falei para ele, agora você me ensina como que sai, porque eu nunca saí de nenhum lugar. Você me ajuda a fazer a transição melhor para vocês e para mim, né? Então ele foi super solícito nessa hora, foi muito bacana, teve a despedida, aquela coisa toda. Eu nunca imaginei que eu fosse conseguir sair de lá, porque eu nasci, cresci, criei, me desenvolvi, tudo lá dentro, né? Pensei que fosse ser uma dor incrível, mas foi impressionante. No momento em que eu me desligo, o meu Instagram começa a crescer. Eu já estava na época com 5, 6 mil seguidores. Eu ganhei mais de 5 mil seguidores. Só nessa transição dessa virada. Olha só. Hoje eu tô aí quase batendo os 15, né? Mas sabendo que algo muito maior há de vir e viver isso, né? Nossa. Falei sem parar, né? Eu falei que... Sandra, mas é isso, Sandra. Aqui nós queremos, né? É assim, ó. O grande
A grande questão nossa é entender profundamente isso que você está falando. Eu estou sentindo a energia daqui, ó. Eu fico emocionado e muito grato com isso. Porque, assim, cada pessoa é um universo, né? E aí você imagina que cada um vai crescendo, tem o chamado, e essa questão da fé que nós temos, todos nós temos ela. Graças a Deus. Né? Graças a Deus, e cada um do seu jeito, da sua forma, né? Que Deus é superior a tudo isso, né? A religião, a religiosidade, dogmas, essas coisas, né? E é muito gratificante poder ouvir a sua história. Entendeu? Saber assim, ó, puxa, um chamado, olha só, tava na medicina, veio pra cá e vai cuidar de uma coisa que também, ó, cuidar do ser humano. Não deixa de estar largando a medicina, né? Porque exatamente. Eu continuo cuidando de vidas, continuo, claro que a minha mãe sempre fala pra mim, minha filha, você construiu uma carreira tão linda, tão sólida, você é quase idolatrada pelas pessoas da região, fui presidente da Associação Médica da Zona Oeste, lá no Rio de Janeiro, fiz milhares de eventos, né? Então. Você vai largar isso tudo, minha filha, pra viver o quê? Então, Falei, mãe, para viver um propósito. Para viver um chamado. Deus me chamou. Mas como que Deus te chamou? Minha filha, que história é essa? Como assim? Você tá ficando louca? Falei, não, eu não tô ficando louca. Eu sinto isso toda vez que eu falo. Você vê, eu fico emocionada cada vez que eu falo. E já tem mais de ano que eu falo isso, né? Eu sinto que é um chamado. Então, tô indo, mãe. Ela falou, minha filha, você vai viver de quê? A minha pergunta, vai viver de quê? Eu vou viver do maná. Deus vai prover. Eu tenho certeza que Deus vai prover. Eu posso passar aí um período difícil, um período de seco, um período de ajuste. Não falo nem difícil, né? Eu falo um período de ajustes. É claro que eu não fiz isso do além, tá? Eu imaginei que em algum momento alguém pudesse me tirar de lá por eu não, né? Por eles quererem trocar. E eu me organizei financeiramente para isso ao longo desses 4 anos. Eu trabalhei muito, eu cheguei a dar 4 plantões de 24 horas numa semana. Então, várias vezes. Então eu trabalhei muito. Eu não fui a louca que, vou sair. Eu me organizei, é engraçado, eu me organizei sem saber nem que eu teria um chamado. Olha só. Como Deus faz, né? Eu nunca fui de guardar dinheiro e ali eu falei, não, eu preciso guardar. Então eu sabia que tinha alguma coisa, porque eu perguntava a Deus, você não me deu uma vida tão boa? Durante 50 anos as coisas foram se desenrolando tão fáceis. Para eu agora, aos 50 anos, que já tô cansada, você me dá tanta batalha para enfrentar, não é possível. Você não pode estar fazendo isso. Isso só pode ser um treinamento. Eu tinha essa conversa com ele, né? Mas eu não ouvia, eu não tinha essa sensibilidade, sabe? E foi engraçado que primeiro contato mais íntimo que eu tive com o Tássio Renan, que foi meu primeiro mentor dentro do ecossistema, eu perguntei isso pra ele. Como que você ouve o Espírito Santo? Porque comigo ele não fala. Olha só. E ali ele falou, Sandra, você tem que conectar, né? O Pablo fala que tem que fazer o download da nuvem, né? O Wi-Fi tá ali, você tem que fazer o download, tá tudo ali em cima. E eu falava, mas como? E aí eu entendi que quando você abre o coração, quando você se dedica à palavra e quando você para ouvir, que era a minha grande dificuldade, né? Parar para ouvir, porque eu sempre fui bastante agitada, ele fala, mas você tem que estar ligada para ouvir, né? Porque não vem com palavras, né? Sensível, né? Não vem com palavra, vem com o coração disparado, vem com uma mão gelada, vem de uma forma estranha, né? Estranha, digamos assim. Nossa, muito, muito interessante. Assim, algumas coisas acontecem, vê, a forma de conexão, né? Eu tenho buscado também muitas pessoas para a gente trazer aqui para o podcast, para falar, né? E por incrível que pareça, você vê, de quantas pessoas que tem lá naquele curso lá e tal, que fui chamar logo você. Não é? Por quê? Por quê? Por que isso, né? Pergunta Entende? Pro moço. Então. Pergunta pro moço. E assim, e é fé, né? A fé que a gente tem, que nós buscamos. Eu acredito muito nessa questão das pessoas estarem pensando igual ou semelhantes, né? Porque igual é difícil, mas semelhantes pelo menos, buscando as mesmas coisas, elas começam a se encontrar. Com certeza. E as coisas foram se encaixando de uma forma muito interessante, porque, por exemplo, eu fui chamada, eu participava não sei se você conhece a Hannah Franklin, é uma que trabalha com rios criativos, Sei.
sei. É muito legal. Eu fazia um curso dela e numa aula ao vivo. Eu tava na China. Tava Olha lá com só. o Pablo Marçal também. Tava lá na China. E aí eu tava me maquiando no espelho, né? Aqui tinha uma vidraça grande. E ela falou assim: alguém quer falar? Cara, eu saí correndo, cliquei e falei, eu quero. Nunca neguei palco, eu nem conhecia o Giovanni nessa época, né? E aí eu falei um pouco da minha história, né? Falei o que eu tava fazendo, porque eu tinha muita dificuldade com o Instagram, dificuldade de criar vídeo. Normalmente as pessoas trazem o vídeo para uma coisa mais cômica, mas a minha questão envolvia muita dor. Como que eu ia falar de dor de uma forma leve, essa coisa toda? E aí, no final, aquele merchanzinho básico, eu falei assim, eu sou médica, não tenho tempo para criar. Então, quem aí puder me ajudar, eu tô disponível. Meu Instagram é Sandra Ciraldo, @SandraCiraldo, me segue lá. E vai lá e me ajuda, né? E nisso, várias pessoas vieram no meu direct, me dando ideias, me mandando vídeos criativos. E um menino entrou no meu Instagram assim. Oi, Sandra, eu me chamo Sam e eu posso te ajudar. Meu celular é esse, me chama no WhatsApp. Né? Aí tu vai lá no Instagram da pessoa, tu dá uma varredura, dá aquela stalkeada, o que esse cara quer e tal. Aí vem aquela conexão, eu falo assim, não, é Deus, eu vou ver o que esse cara quer. E aí fui lá, um menino da Bahia, que já tinha feito todas as mentorias da Hannah, mas não tinha prova social. Olha só. E ele fala assim, eu preciso de prova social, eu gostei da sua energia, eu gostei da sua fala, eu gostei do seu Instagram e eu quero te ajudar. Eu trabalho de graça para você, roteirizo seus vídeos, edito seus vídeos e eu vou te ajudar. Aí eu falei, mas quanto vai custar? Ele, não, nada. Eu falei, nada? Como assim nada? Quem dá alguma coisa hoje para alguém, né, Aldo? Hoje, né? Aí, qual é o seu nome? Samuel. Eu falei, Samuel é nome bíblico. Legal, tô dentro, eu aceito. Aí todo mundo, você é maluca? Tu vai falar com um cara que você nem conhece? Eu falei, não sei, eu gostei dele, a energia bateu, a gente se olhou, foi legal, o menino é novo, tá lá do outro lado, não vai me fazer mal, eu vou aceitar. E hoje o Samuel é um dos meus anjos. Olha né? só. Ele, por várias vezes a gente já conversou de dinheiro, ele começa a passar um preço, aí depois ele fala, não, eu prefiro continuar trabalhando para você dessa forma que a gente tá sem te cobrar. Eu falei, mas Sam... Olha que coisa, hein? E esse tipo de coisa foi assim como você. Várias outras oportunidades foram acontecendo na minha vida, uma atrás da outra, que não tem nenhuma justificativa lógica. Se você não acreditar que é Deus. Então, isso pra mim foi ele mostrando: você tá indo certo. Você tá indo certo. Vem que você tá vindo. Vem que você. Continua. E óbvio, né, que eu escuto da minha mãe, da minha irmã e dos familiares. E quando vem dinheiro? E quando você vai monetizar? Nossa. E tu vai ganhar dinheiro como? Eu falei, gente, relaxa. É propósito. Deus vai prover. De alguma forma vai chegar. E tem umas coisas que me passam na cabeça, assim, que às vezes eu nem vou ganhar dinheiro com bipolaridade. Aquilo ali eu vou fazer mesmo só pra ajudar. E sei lá, eu vou ganhar dinheiro com outra coisa que vai pintar no longo do percurso. Eu não sei. Eu não sei o que Deus está traçando para mim. Mas como você sabe o que você tem que fazer? Eu não sei, se arde no coração, eu faço. E aí eu vou. Ele aprova. Eu continuo. Né? Não é aquela história, eu confio em Deus, cruzei minhas pernas, tô deitada aqui na minha cama, olhando rios e vai dar tudo certo porque Deus provê. Não. Porque eu tô vendo a sua movimentação, viu? Eu andei 600 quilômetros para chegar aqui, nas escadas para o sucesso, entendeu? Porque eu ouvi um chamado, eu falei, eu vou. Eu não tô nem aí. Então. É chamado? Eu vou. Então, assim, eu não tô deitada esperando, eu tô indo. Onde eu acho que conectou, eu olho e pergunto, é lá, pai? Ele fala, então eu vou. Então, você vê, e mesmo assim foi no desafio, né? Pra acertar, alinhar a agenda e tudo mais. Quantas vezes que a gente já tentou, né? A gente tá aí um Então. mês e meio tentando ali. Isso é tudo aqui. Ele me. Eu falo, é mesmo, pai, vou mesmo, pai. É isso aí. Não, e tem aquela outra coisa também, né? A gente tá. Nós estamos conectados ali e nem sempre, né? Pra preparar a equipe, pra tudo alinhar, e tem um tempo dele também. Total. A gente tem que aprender. E isso eu falo muito na minha família, né? Porque apesar da gente ser católico de crença, de nascimento e de batismo, né? E elas terem fé, eu acho que acreditar, que é o caso da minha família, e ter fé
é muito diferente, né? Pois é. Porque quando você tem fé de verdade, eu acho que você se joga. Né? A fé, ela traz isso. A fé traz essa crença incondicional. Eu só vou. Me chamou. Às vezes parece meio louco isso, sabe? Né? Minha família me olha assim, já não me olhava, né? Achando que eu era a pessoa mais normal do mundo. Agora, eu falei, gente, ela pirou. E agora? Você imagina, várias coisas que aconteceram também na minha vida, né? E assim, eu tá vendo que eu tô trilhando também toda essa caminhada aí, por exemplo. Eu tô seguindo lá o caminho lá do Thiago Brunet, por exemplo. Fui lá no Método Destiny, né, e tudo. E aí ele conta aquele episódio dele que quando ele foi construir a casa de destino, né, ele foi construir e a arquiteta falou, mas você tem verba para isso, né? Tipo, aquela pergunta que faz a gente parar para pensar. Dá uma travadinha, né? Exatamente. Aí logo na sequência ele falou que começou a acontecer um monte de eventos, né? Porque se a gente for ouvir essas coisas, a gente não continua. Né? A gente não continua. Não continua. Então, eu também tô nessa situação. Por exemplo, o podcast Escadas para o Sucesso aí, tudo mais e tal. A pessoa vem e fala assim, vai monetizar, você monetiza, fica todo mundo curioso, né? Quantos caras tá cobrando pra fazer isso daí? E acham que a gente tá nadando no dinheiro. Quem me vê aqui, ó, gente, vocês me veem assim, toda arrumada, falando nos Escadas pro Sucesso, com áudio, você fala, ela já atingiu o auge do sucesso, né? Não, gente, a estrada de um produtor de conteúdo é difícil, é árdua, né? Degrau por degrau. É degrau por degrau, exatamente isso. Você vai ali construindo bloquinho por bloquinho, sobe um pouquinho, olha, não, aqui dá pra mim, beleza, vou ficar aqui um tempinho, daí você vem uma outra oportunidade, outro degrauzinho, é fantástico esse teu nome, é muito legal. Então, essa questão, né, de você subir o próximo degrau sem olhar o último é muito importante, é a fé. E aí tava falando também, essa semana eu falei lá sobre a ponte invisível, né, que tinha um empresário, que eu tenho a história do empresário lá, né, que, por exemplo, ele investiu primeiro, né, entregou o valor, né, então ele tinha criado uma empresa e tudo mais, não vou citar o nome agora, mas para resumir bem rápido, então ele imaginou uma determinada situação, né? E precisava dos contratos e tudo mais, só que ele foi lá e fez frota de caminhão, montou um arsenal e ficou aguardando. E os contratos vieram. Então chamamos essa história da ponte invisível. Porque se a gente, pros outros é invisível, mas pra gente tá muito claro, não é? Essa questão da fé. Não, eu ouvia muito o Marçal falar isso, né? O Tássio falava muito isso. Dá o pé que Deus põe o piso. Exatamente. Aí eu ficava com aquele pezinho assim, ó, meio fora, meio dentro, vou, não vou, pai, não é, pai, eu vou, porque, assim, eu tinha uma renda muito satisfatória, né? E eu sabia que eu me desligando dali, se eu precisasse recuar, eu não conseguiria chegar naquele patamar que eu tava. Né? Ia ter todo um processo. E aí você sabe o que eu fiz? Eu fiz o que ele manda fazer. Eu virei pra trás, taquei fogo na ponte e falei, cara, vamos que vamos. Eu só vou. Então. Porque eu nem tenho como voltar. As várias pessoas falaram, mas qualquer coisa você volta. Eu falei, eu queimei a ponte. Então. Eu não sei nem como que eu saio daqui é pra frente, não volto mais pra trás, né? E é engraçado essa questão da ambiência, né? Que foi o que fez a gente estar aqui hoje. Pois é. Então você vai subindo aquele degrauzinho, você cria uma nova ambiência. E aí você olha e fala, pô, aqui tá legal. E às vezes, muitas pessoas, elas param nesse primeiro degrau porque ficou confortável, a mente é traiçoeira. Exatamente. Ela se sente cômoda dentro daquele ambiente, porque o nosso pior aliado é a nossa mente. Porque o cérebro, ele gosta de conforto. Então. O cérebro, ele gosta de economizar energia. Então, o cérebro não gosta de mudança. E toda vez que você tentar mudar, ele vai fazer qualquer coisa que você possa escorregar, ele vai falar, tá vendo? Eu te falei, melhor você ficar onde você tava. Pois é. Então o cérebro, ele sempre vai te testar. Então você se sente ali confortável, você fala, vou ficar aqui, né? Mas eu não, eu sou, digamos, uma mente inquieta, né? Eu vou dar mais um passinho, vou ver como é que é ali mais em cima. Pois é, a gente fala assim, né, de planejamento para você chegar no próximo degrau, né? Então a gente brinca aqui e fala assim, cara, para você ir pro próximo degrau, o que precisa ser feito?
Aí, eu sempre conto a história, né, de um senhorzinho do Sebrae, né, que um administrador assim, nato, e pegou e falou assim, olha, quando você for fazer o planejamento, você lembra dos seus pés, exatamente a história que você está falando. Olha, então, o P de planejamento, o E de essencial e o S da simplicidade, né? Então, Planejamento essencial e simplicidade. E a simplicidade. E aí você consegue fazer a coisa com muito mais clareza, né? Com muito mais facilidade, entendeu? Porque muitas vezes a gente fica pensando. E aí, juntando com essa força da fé, né? Aí a gente não precisa mais de nada. Não é? Pra chegar a gente no vai próximo. conseguindo subir. E o que eu acho muito legal é que cada vez que você sobe, né? E você olha para baixo, você fala, Então. nossa, como eu fiquei tanto tempo ali, que aqui é tão legal, né? Acho que eu vou um pouquinho mais. Vamos um pouquinho mais, vamos que vamos. E nisso né? eu fui superando desafio atrás de desafio. Eu saltei de paraquedas. Olha só. Eu fiz rafting, eu fui atirar em clube de tiro. Olha porque só. essa mentoria com o Tássio Renan, que é uma mentoria de leilão, tá? Uhum. Eles botam os nomes aqui sempre pra te fisgar, né? Certo. Então era Clube do Leilão Bilionário. Olha Eu achei só. aquilo o máximo. Clube do Leilão Bilionário. Eu já tava numa fase procurando leilão. E aí eu resolvi falar assim... Cara, acho que eu vou lá ver qual é, né? A proposta era excelente. Você entra no clube, você paga uma verba para entrar, você entra no clube, ele compra um imóvel caro, que eu não teria condição de comprar sozinha, divide em cotas e você é dono de uma cota. Ele compra, Olha. ele estrutura, ele vende. E o dinheiro cai na tua conta depois, com no mínimo 30% de lucro. Falei, cara, quero isso pra mim. Eu vou entrar. Quando você entra, é um mega clube de networking. Né? Olha só. Tem leilão? Tem. Claro que tem leilão. Tava ali estruturando, hoje tá super estruturado, mudou de nome, né? Hoje nós somos os Hunters Club, né? Os caçadores de oportunidade. Olha só. E tá bem mais estruturado. Mas eu vou te dizer, leilão pra mim ali dentro hoje é o que menos importa. Ele abre porta, ele abre caminhos pra gente, ele abre uma ambiência que eu não era habituada a viver, sabe? Uhum. E isso foi me mostrando sobre tudo isso, e a gente foi vencendo o desafio. Então ele leva a gente para saltar de paraquedas, ele leva a gente para atirar, ele bota pessoas com nome. Ali eu conheci o Dr. Giovanni. Olha Foi só. no encontro do Hunters que o Tássio trouxe o Giovanni para dar aula pra gente. E ali eu participei do Nunca Negue Palco. Eu não neguei, subi e ganhei a mentoria. Olha né? só. Então foi muito legal, foi graças ao Hunters. Então eles botam isso, né? Essa máscara do clube do leilão, você entra, mas na verdade aquilo ali é um grande treinamento de seres humanos e tudo com a Bíblia como a base. Olha só. Então, usando a palavra e mostrando que tudo que a gente vive aqui está escrito lá há 2.000 anos atrás. Olha, que legal. Então, os caras há 2.000 anos atrás escreveram uma coisa que hoje a gente usa na vida, nos relacionamentos, nos negócios, em tudo. É o manual da vida. É o manual da vida, exatamente Olha, isso. Muito legal. Exatamente Olha isso. só. Nossa, Sandra, tô emocionado assim, de conhecer bem a sua história, né? E me fala uma coisa. Como que você está hoje, assim? Qual é o seu sentimento quando fala desse propósito aí da bipolaridade? Eu quero a pergunta que não quer calar. Ou eu Como que abro o seu esse sorriso sentimento? gigante ou eu choro. A bipolaridade é uma doença que, apesar dela já ter sido descrita lá no século I, né? A gente já tinha gente até antes de Jesus com histórias que eles chamavam de melancolia, e já de mania eles já tinham um pouco dessa coisa da agitação. Então lá atrás eles já conseguiram descrever uma pessoa que tinha esses altos e baixos e que essa coisa era cíclica. Certo. Mas eles não entendiam bem o que era aquilo dali. Aquilo foi levado, diversos psiquiatras falaram sobre essa melancolia e essa coisa mais mania, que já tinha esse nome na época, mas a depressão era chamada de melancolia. Mas ali, quando a gente chega ali na Idade Média, onde a igreja assume tudo, a mania vira loucura, vira obsessão, vira falta de Deus. Olha. A gente recua nesse estudo, aquilo ali é travado, tudo era demônio, tudo era possessão. Olha só. E a gente perde aquilo que a gente vinha construindo, né, desde o início. Grandes nomes são bipolares, né? A gente vai falar de Van Gogh, a gente vai falar de Picasso, a gente vai falar de Santos Dumont. Olha Então a gente só. tem grandes nomes dentro da bipolaridade.
E ali por 1950, mais ou menos, eles começam a descrever ali, antigamente a gente chamava de psicose maníaco-depressiva, né? Lembra desse termo que as pessoas se suicidavam? Lembro, Ele era nossa. PMD. O Nossa. termo na nossa época era PMD. Ah, tá. As pessoas eram loucas, né? Porque nessa época, como não existia medicação, você via o curso normal da doença. Você via a pessoa entrar em depressão, a pessoa ter um ataque de fúria, a pessoa entrar em depressão, a pessoa ter um ataque de fúria, né? Então, evoluindo para loucura. E eles eram internados em sanatórios como loucos, esquizofrênicos. Olha, que coisa. Hoje a gente sabe que muita esquizofrenia, na verdade, é apenas a neuroprogressão de um paciente bipolar, que se tivesse sido tratado, teria evitado esse quadro. Esse quadro aí. Porque naquela época não tinha medicação, então conseguia-se estudar o curso real da doença. Olha Lá só. para as décadas de 60, 50, 60, eles descobrem o lítio. E eles descobrem o lítio como um regulador humoral. E eles começam ali a usar de uma forma, né, branda ainda, como estudo, como pesquisa. Mas se você olhar para a bipolaridade em si, é uma doença da década de 80. Olha só. Você começa a descrever efetivamente e começar a ver medicações, é muito recente. Então muitas pessoas não têm acesso, não sabem, nunca ouviram. E quem é o paciente maníaco? E como que essa doença chama atenção e agride, né? Assim, normalmente, a gente tem muita gente com depressão. Uhum. Vai na depressão, hoje o clínico, o endócrino, a ginecologista, o qualquer médico e até o seu vizinho te prescreve um antidepressivo. Ah, você tá deprimido. Toma aqui, ó, esse antidepressivo que vai fazer a mudança na sua vida. Nossa. Não é? Só que o antidepressivo para um bipolar, ele tem uma reação diferente. Ou ele não faz efeito, ou ele faz um efeito muito rápido e para, ou ele abre um surto maníaco. E o que seria o surto maníaco? Aí você vai ver, são os loucos interpretados. Então é aquela pessoa que gasta incontroladamente, é aquela pessoa que ela acha que ela é o super-homem, tem a maior ideia do universo e que ele vai criar aqui agora, como você disse, um negócio, eu vou fazer e vou comprar 300 caminhões porque eu vou ser o maior cara de logística do Brasil e e amanhã ele acorda em depressão e ele pegou todo o dinheiro dele e jogou naquilo ali, na grande ideia da vida dele. Uhum. É a pessoa que gasta descontroladamente, é a pessoa que se envolve em droga, é o alcoólatra, é o viciado em pornografia. Então são essas pessoas que buscam a dopamina incessantemente, porque o bipolar ele tem essa questão na neurotransmissão, né, do receptor da dopamina. Então ele não consegue usar a própria dopamina que ele tem e que ele faz de uma maneira que a gente chama de dopamina cara. Então ele precisa da dopamina rápida. Precisa só. Então, ó, rios sem parar, Uhum. pornografia, sexo fácil, drogas, álcool, excesso de religiosidade, excesso de política. Ah, entendi. Então ele vai para os extremos, Uhum. entendeu? E aonde que ela mais abre quadro? É na adolescência. Quem é esse adolescente? É o rebelde. Você imagina naquela turbilhão de hormônios da adolescência, junto abre um surto de bipolaridade. Quem é esse bipolar? Quem é esse adolescente? É o rebelde, é o que quer sair de casa, é o que enfrenta a mãe, é o que briga porque diz que ele é autossuficiente, que ele vai viver aquela vida, entendeu? Então ele é visto como o problema. Olha só que coisa, hein? E vai pro embate. Ele vai pro embate com a família. E como a família não conhece a bipolaridade, ela enfrenta de igual para igual, no mesmo embate. E ali você só agrava o quadro. E quando eu entendi isso, e quando eu entendi o que era bipolaridade, e quando eu entendi o problema que eles tinham de aceitação, porque aquilo ali não era porque eles queriam ser, é porque eles estavam num processo da própria doença, eu falei, cara, então a gente tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar. E é nessa busca, nessa pesquisa que eu entendo. E buscando muito, eu vi que tem vários estudos que mostram que um bipolar com uma rede de apoio forte e bem treinada, ela aumenta o risco de estabilidade, o risco não, né? A possibilidade em 40%. Nossa, olha só. Diferente do outro, que só faz ser gatilho e abrir mais quadro. E mais revolta e mais rebeldia. Olha, isso tem a ver, sim, com uma programação, que eu sou formado também em programação neurolinguística, né?
E tem a ver muito com isso, né? Porque a pessoa se reprograma, consegue, através desse O familiar, apoio. sim. Então, desse apoio. É isso, com treinamento você vai... Primeira coisa que você precisa é aceitar que é uma doença. E aqui está o grande problema. É o ponto, né? Primeiro que nem o paciente aceita e muito menos o familiar aceita. Ah, isso é muleta. Você usa a bipolaridade como muleta. Não é, gente. Eles ficam dessa forma. Ah, mas eles são narcisistas. Não são. O cérebro dele quer o que é fácil. É mais fácil ele mentir. É mais fácil ele trair do que lutar contra isso. Olha só. Não é uma coisa que ele faz porque quer. Ah, porque ele é mau caráter. Ele não é mau caráter. É porque é mais fácil. Nossa. O cérebro dele não tem essa evolução para fazer o que é mais difícil. Você precisa entender esse bipolar para ajudar. Porque a hora que você entende, você apoia e você ajuda, ele muda. Ele muda a agressividade, ele muda essa questão desse temperamento. Então ele muda, conserta muita coisa. Ah, tem bipolar mau caráter? Tem, claro que tem. É a mesma coisa. Claro, como tem advogado mau caráter, como tem médico mau caráter, né? Como tem todo mundo mau caráter. Mas essa questão do mau caratismo no bipolar é diferente. Não é porque ele quer. Não é da essência dele. Porque quando ele equilibra, ele não é mau caráter. Como que a pessoa é mau caráter hoje e amanhã ele é a pessoa mais doce, mais fofa do mundo? Como que pode, né? Entendeu? É químico. É químico. Não tem como ele lutar contra isso sozinho. Ele precisa de apoio. Olha só. Ele precisa de alguém que tutele e que vá levando até que ele se encontre. Ah, ele vai viver na eterna estabilidade? Não, ele vai ter altos e baixos. Óbvio que ele vai ter altos, como nós temos. Porque estar alegre e estar triste faz parte da vida, concorda? Concordo. Então você vai ter momentos onde você vai ficar mais alegre e você vai ter momentos onde você vai ficar mais triste. Essa é a vida normal de qualquer ser humano. O problema do bipolar é que ele extrapola. Então ele não tá só feliz, ele tá em surto maníaco. Ele acha que ele é o cara mais forte do mundo, que ele pode enfrentar o Popó, ele acha que ele é a pessoa mais poderosa do mundo e ele pode voar como um pássaro. Provavelmente Santos Dumont descobriu o avião por conta disso. Por conta de um ataque maníaco. E ele foi lá e descobriu. Nossa. Né? Então essas pessoas são muito inteligentes, são muito doces, são muito amáveis. Eu sou apaixonada, né? Pela bipolaridade, porque eu entendi que existe um caminho. Sabe? Eu entendi que existe um apoio. E quando eu falo pra minha amiga que é psiquiatra e que me apoia nesse projeto, né? Ela faz a parte técnica do projeto, digamos assim. Porque apesar de eu estar estudando, eu não sou psiquiatra. Então eu não conheço as outras patologias, eu conheço só a bipolaridade. Então ela faz todo esse apoio técnico pra mim, né? E quando eu falo pra ela, nós criamos o maior CAPS virtual do Brasil, ela ri. Mas foi isso que a gente acabou criando. Porque quando a gente traz essas pessoas pra cá, e eu digo pra eles o seguinte, quando entra, isso aqui é um espaço seguro, onde você pode falar exatamente o que você sente, que você não vai ser nem questionado, nem julgado e nem mal interpretado. Porque aqui dentro, ou tem familiar, que é o meu caso, então eu sei o que é, ou tem o próprio bipolar, que vive o que você vive. Então você vai poder ter troca. E o que é legal de dentro do grupo? Isso é um grupo gratuito que eu criei, tá? Certo. São 350 pessoas entre bipolares e familiares. E para as pessoas entrarem nesse grupo, precisa de alguma... Pelo meu Instagram. Você clica no link da bio, tem lá grupo de WhatsApp, você vai solicitar, a entrada não é automática. Tá. Mas o que é essa solicitação? É para que eu saiba quem tá entrando. Tá, é um perfeito. filtro, digamos assim. Então ele vai preencher todo um questionário sobre a ligação dele com a bipolaridade, se ele é paciente, se ele é familiar, se ele conhece, o que ele toma, qual o remédio, toda a história dele ali dentro da bipolaridade. Certo. Estando em conforme, ele é liberado para entrar dentro do grupo. Isso, claro, primeiro para evitar hater, porque aí quando é o hater dali mesmo, ele já escapole, né? Segundo, pra gente saber quem tá ali dentro com a gente, né? Certo. Criar ali, saber exatamente, pode ser que isso depois vire uma grande fonte de estudo, não sei, só Deus sabe. É ele que espera por isso, né? Mas é muito legal, porque ali dentro entra muita mãe desesperada, entra muita esposa desesperada, entra marido desesperado. E eles querem entender aquilo que eles vivem dentro de casa.
Você imagina assim a paz que isso pode dar para as pessoas, né? Dela saber lidar, só o fato de saber lidar com essas situações, né? O quanto que isso alivia, melhora a qualidade de vida, umas coisas assim que eu já vivi, como eu falei para você, entendeu? Por exemplo, no meu caso lá eu tinha a ex-sogra que tinha Alzheimer, né? Então, né? A pessoa que convive também, né? Que era minha ex-mulher, ela tem que entender. Tem que entender. E muitas vezes ela ficava surtada lá, nervosa, falando, calma, ela não tá sabendo o que ela tá fazendo. Tem que ir assim, mas a gente estando de fora... E a primeira coisa numa hora dessa que você precisa entender, sabe aquela máxima do quando senta no avião, que ele fala, primeiro coloque a máscara de oxigênio em você e depois ajude o seu vizinho. Porque não adianta você botar nele e demorar, você desmaia, nem você nem ele. Então bota em você e você, estando bem, você ajuda ele. Uhum. É a mesma coisa. Para que você consiga cuidar de alguém nessa situação, você precisa estar bem, você precisa estar forte. Então, você precisa conhecer, entender e saber os seus limites também, porque você não vai conseguir resolver sozinha. Você também vai precisar de terapia. Então, que o conhecimento aí nesse caso aí que é fundamental, né? Nesse grupo que você tem, o conhecimento troca salva. De experiências. Outro dia, né, vem o Dr. Haut aqui que veio aqui, né? Ele falou, cara, eu consigo cuidar das pessoas por quê? Porque eu vivi. É isso, exatamente. Exatamente. É exatamente essa coisa de ter vivido, né? Aquele skin the game, né? Exatamente. Vem o skin the game mesmo. Você viveu ali o game, então você sabe o que dá certo, o que não dá certo. Você precisou adaptar a tua situação àquela realidade. Você foi vendo aquilo ali se desenvolver. E ali dentro é muito legal. E você escutar o que eu escuto ali dentro, sabe? Depois desse grupo a minha vida mudou. Então pessoas que eram extremamente infelizes e estressadas e pensavam o pior o tempo todo, hoje estão, digamos, felizes. Porque ela fala assim, hoje eu penso 4 vezes antes de me estressar. Eu prefiro vir aqui no grupo desabafo com vocês e mantenho a linha lá onde eu tô. Pega, né? Sempre a gente pega uma dica... Um ajuda o outro, você vai ali e coloca um momento de sofrimento, mesmo que eu não possa naquele momento estar ali o tempo todo amparando, porque eu não consigo, é humanamente impossível, são mais de 1000 mensagens por dia. Claro. Eu ainda brinco, olha, quando vocês precisarem de mim, marca o @, porque não é sempre que eu vou estar disponível para ficar aqui conversando com vocês, né? Mas vem alguém com uma palavra de acolhimento, vem alguém que passou por aquilo e quer ajudar, vem um familiar para amparar aquele amparo que ele não tem dentro de casa. Então é muito bonito. Fora os desafios que a gente vem criando, né? A gente teve o desafio 10 dias sem açúcar, onde 2 pessoas nunca mais colocaram açúcar no café. Olha só. E aí eu presenteio, eu gamifico, né? Eu gamifico, porque eu distribuo livros do Dr. Renato. Eu fiquei meio que sócia dele num projeto e a gente vai distribuir 400 livros dele, que hoje é o melhor livro sobre bipolaridade, até sair o meu. Então, enquanto isso, eu distribuo o dele. Então, eu vou gamificando. Agora, nós criamos o 30 dias de exercício diário, porque esses são pilares da estabilização. Certo. Você tem o sono, a alimentação, a redução drástica do açúcar, o exercício físico, a espiritualidade e o relacional. São as bases da estabilidade, porque não vai ser só a medicação que vai dar certo. Você vai precisar de todo um universo. E eu vou mostrando isso para eles. E eles vão entendendo. Então, hoje eles malham, me marcam e colocam lá 30 dias do desafio lado B e postam no Instagram e me marcam. E a gente tem um personal dentro do grupo que criou o desafio dentro de um aplicativo. Então, é gamificado e quem ganhar vai ganhar um livro. Olha então, só. assim, é muito legal. É muito divertido, é muito gratificante, é muito... Pra mim, hoje é tudo. É aquele grupinho ali. Nossa, então, e você vê, né? Por exemplo, assim como para mim aconteceu a questão das escadas, né? Que estava lá numa área, né? Uma área técnica, né? De engenharia e tudo mais. Eu vejo assim que tem essa particularidade. Ainda vai fazer a escada da minha casa. Ainda vai fazer a escada da minha casa. Maravilha, então. E aí venho aqui e tal, e a gente vê as conexões, né? As semelhanças, né? Dos casos, né? Que é interessante. Muito legal. E assim, Sandra, por exemplo, você, dentro desse mesmo assunto, você já identificou alguma coisa? Porque tudo é pesquisa, né? Pesquisa, experiência das pessoas e tal. Já identificou alguma coisa assim? Existe algo que dispara nas pessoas, né? Porque assim, por conta da programação neurolinguística, a gente vê assim, não, existe algo que dispara no meu fisiológico quando eu vejo tal imagem. Ou, sei lá, uma sensação que eu vi ali, alguma ligação com alguma experiência da vida que dispara esses surtos aí de
De bipolares? Então, a vamos dizer assim? bipolaridade, ela é genética, tá? Tá. Genética. É. Tá. Eu falava em 80%, mas o doutor Renato já trouxe agora do Congresso do Japão 90% de herdabilidade Nossa. genética. Então, assim, com certeza, se existe um bipolar na família, vão existir outros bipolares, Tá. vão existir TDAH, vão existir depressão, vai existir autismo, vai existir esquizofrenia. Certo. Porque todos eles estão dentro de um range de genes. Então, eram 230 e pouco, eu acho que já está em 300 e pouco também, que apareceu agora no último congresso que teve lá no Japão, que foi agora. Certo. Então, esses genes, eles vão se combinar ali, né? Imagina a quantidade de combinação no que dá, 300 e pouco, 300 e pouco, 300 e pouco, 300 vezes. Então, são milhares, né? Dezenas de milhões de combinações de doenças, de patologias baseadas nisso. Então, você vai ter esquizofrenia, TDAH, o autismo, a bipolaridade, a depressão, e cada um dentro de um espectro. Certo. Isso daí. Então, ali tá a sua genética. Entendi. Assim como o diabético, ele tem a genética dele. Assim como o cara do câncer tem a genética dele. Então, se você tem um familiar de câncer, você aumenta a sua propensão em 15%, 20% de acordo com o câncer. Tá. É a mesma coisa a bipolaridade. Quando que você vai abrir a diabetes? Bom, eu tenho histórico, eu tenho genética e eu como desenfreadamente, açúcar pra caramba, refrigerante, vida desregrada, sem exercício físico. Com certeza eu terei diabetes, concorda? Certo. Várias pessoas optam por ter diabetes. Mas você hoje é bem estudado e é bem falado sobre isso nas campanhas. A mesma coisa o câncer. Se você tem a genética e você vive vida desregrada, sofrimento, alimentação ruim, exercício físico, que tudo isso já se sabe que abre quadro de doença, você meio que escolhe. Nossa. Né? Que coisa. A diferença da bipolaridade é que ninguém fala sobre ela. Então você não sabe. Entendeu? Eu não tenho nenhum diabético na família, eu não tenho ninguém com câncer na minha família, então eu posso fazer tudo e viver alucinadamente. Olha só, que coisa. Mas eu tenho uma tia esquizofrênica. Cara, meu sobrinho é TDAH. A genética tá ali. A genética tá na família. Então, o que você vai precisar fazer? Estilo de vida. Eu vou viver da melhor forma possível para tentar que essa doença não chegue, né, num filho, num descendente. Então, se eu sei que eu tenho uma patologia, o que eu vou fazer? Eu vou tentar cuidar do meu filho de uma forma que não chegue nele. Então, ambiente estável, muito amor, minimização do estresse, alimentação saudável, exercício físico desde criança, uma vida carregada na fé, uma vida carregada no relacionamento, né? A primeira vez que ele vai abrir, normalmente abre por gatilho. Certo. Né? E isso pode acontecer as 3 principais épocas de abertura. Vai ser ali na adolescência. Então, vai ter um gatilho. Briga, briga com os pais, término de namoro, perda de um ente querido. Esses são, né, os principais ali gatilhos. Você vai ter ali no pós-parto. Sabe aquela depressão pós-parto? Aham. Grande parte ligada à bipolaridade. Só. Que coisa. E entopem uma mãe de antidepressivo e não avalia. Então, hoje, a gente tem o doutor Renato fala muito isso, que assim, depressão, até que prove o contrário, ela tem que ser olhada como bipolaridade. Olha, o contrário. Exatamente. A visão muda. A visão muda, entendeu? Porque se eu elimino a bipolaridade do caminho, e como é que eu vou eliminar? O histórico, o efeito de antidepressivos anteriores, histórico familiar, né? O médico tem que saber exatamente procurar aquilo dali. Eu vou tratar de uma forma diferente. Eu vou primeiro estabilizar o humor, para depois tratar a depressão. Olha, que coisa, hein? E o endócrino bota antidepressivo para tu emagrecer, maluco. Nossa! Ele te coloca antidepressivo na fórmula para emagrecer. Entendeu a situação? Que coisa, mano. Olha que loucura. Olha então, a mesma coisa da depressão é o pós-parto. Uma depressão pós-parto, ela tem que ser olhada como um quadro bipolar e ela tem que ser acompanhada. Porque muito suicídio acontece ali. Então, você vê que coisa maluca, né? Eu, por exemplo, eu uma vez, assim, ó, eu senti vontade, né, de processo que passei, algumas coisas assim, perdas de pessoas, esse negócio todo, né? Aí eu me encontrei no quarto. Num quarto e a vontade era ficar só no quarto lá escuro. Aí
o que tá acontecendo com você aí? Você não sai daí e tal, não sei o que, já com uma semana, né? Lá no quarto escuro, e me veio vontade de pegar e sair e me atirar num negócio Olha que lá. loucura. A sorte minha foi uma amiga, né, que mostrou pra mim alguns caminhos, algumas coisas, né? Falou, cara, dá uma olhada no espelho aí, né? Tá vendo essa imagem aí e tal? O que tá acontecendo com você? Você consegue traçar? Aí foi foi me conduzindo. Graças a Deus eu saí dessa situação, entendeu? Sem nem tomar remédio. Não tomei remédio, Então, graças a Deus. provavelmente, porque o que acontece que eu acho que é a grande dificuldade ali no diagnóstico, né? E a confusão. Duas coisas. Primeiro, o estágio em que você está vivendo. Tem muita depressão profunda intratável que quando você sai do ambiente, você muda. Então, se eu estava numa depressão profunda, intratável, recorrente, quase morrendo, querendo me matar, querendo me suicidar, e eu apenas saio desse ambiente, vou para outro ambiente, eu curo, não era uma doença, Entendi. era ambiência, Tá. certo? Claro que muitas das vezes você vai precisar medicar para tirar esse caminho, essa pessoa daqui e trazer ela até aqui, porque talvez sozinha ela não consiga. Entendi. Então eu preciso medicar, fazer terapia para tirar ela desse ponto e trazer ela para esse ponto. E daqui ela segue sozinha e de boa. E muitas pessoas não vão nem nunca mais precisar de antidepressivo. Uhum. Porque ela mudou o estilo de vida. Porque ela passou a se amar, ela passou a se cuidar, praticar exercício, arrumar amigos, relacionamento. Relacionamento hoje é a base da estabilidade. Não relacionamento homem-mulher, relação de amizade, relação de ambiência como você tem aqui, entendeu? Bons ambientes que você frequenta. Certo. Né? É muito importante que você olhe isso dessa forma. Existe muita coisa ligada também e muito confundido pelos próprios psiquiatras, que eles não me escutem, mas escutem, analisem e pensem, que é a questão do que é bipolaridade e do que é temperamento e comportamento. A tendência do médico é tentar te trazer para o normal. E o que é ser normal? Você pode me responder? Pois é. O que é De normal? repente, o seu normal é uma pessoa mais quieta, é uma pessoa mais tranquila, é uma pessoa que você é assim. Essa é a sua personalidade. Esse é o seu comportamento. Certo. Mas eu sou uma psiquiatra, vamos supor, e eu sou mais agitada. Então, quando eu te olho desse jeito mais quieto, mais tranquilo, eu falo, cara, tá deprimido, eu vou tacar antidepressivo nele, eu vou subir com ele. Mas quando eu subo, eu abro um quadro de mania, porque esse é o teu normal. Olha só. A mesma coisa, vamos supor, eu sou mais agitada e o psiquiatra é mais tranquilão, mais calmo, e ele acha que o normal é ser daquele jeito. E aí ele quer... Isso é estudo, tá? Não tô falando de orelhada, não. Não, claro. As pessoas Com tentam certeza. te analisar da forma que você é. Então o psiquiatra acha que tem que te trazer pra normalidade. Muitas vezes a normalidade dele, a régua dele, não é diferente normal. da sua. Da sua, exatamente. Então, estudar o temperamento e o comportamento de cada pessoa, isso eu falo muito no meu grupo e tem feito toda a diferença na vida delas, porque elas conseguem... Tem elas, mas tem eles também, tá? É porque elas são maioria, como sempre, né? Certo. É tentar entender o que é doença. Uhum. Que aí eu pego elas... Eu atendo muitas pacientes gratuitas, tá? E quando eu vejo que o troço tá mais grave, eu chamo pro privado e faço tete a tete. Bota tudo aqui. Agora frisa. Sai. Sobe. Olha. O que é daqui que não é doença? E quando ela sai, ela olha, ela enxerga. E se ela enxergou, ela trouxe para o cérebro lógica. E se o cérebro entende que é lógico, ele interpreta diferente. Olha e ele só. muda. Que coisa. Então, quando eu mostro pra ela e falo, ó, isso aqui é doença. Isso aqui a gente dá conta com medicação. Isso daqui é comportamento, é temperamento. Isso você resolve com terapia. Isso daqui, a gente senta numa mesa de terapia e a gente consegue resolver grande parte, se você quiser. Olha só. Porque o paciente tem que querer. Tem que querer, senão pode ser o melhor médico, o melhor professor. Não esquece, consegue. Esquece. Porque se bloqueou, fechou. Então, a primeira coisa é o rapport. Ah, eu fui no psiquiatra, detestei ela. Ah, fui na psicóloga, detestei ela. Troca. Porque você tem que ter o rapport, que a gente chama. Que é você se entender bem ali com a médica e rolar um clima. E aquele clima rolar e dali, olha, essa mulher eu confio, eu vou nela. Porque o cérebro precisa. De lógica e aceitação. Rapport. Ó, gostei, identifiquei, olhei, foi legal. Beleza, vou deixar você tentar.
O cérebro fala, vou deixar você tentar. E ali você vai conseguir. Então, quando você consegue separar isso e olhar as partes, fica mais fácil. Nossa, que maravilha. Né? Fica bem mais fácil Muito você conseguir. E o que eu tô mostrando para elas hoje, porque eu faço um curso de neurociência também com... Vê que eu vou atirando para tudo que é lado. Vai vendo. Eu fui buscar, Porque alucinadamente. tem que ser assim, né? Tem que ser. E ali o Wesley, ele trouxe um estudo bem bacana que ele mostra o seguinte: você sabia que você pode ensinar o seu cérebro tanto a ser triste quanto a ser feliz? Você pode ensinar o seu cérebro? Olha só. Porque a gente tinha a concepção que a gente nascia ali com X milhões de neurônios e que eles iam morrendo e você ia emburrecendo ao longo da vida. É, mais ou menos isso. E como é que você pega pessoas de 80, 90 anos, lúcidas, inteligentíssimas, te dando aula de vida e que estudaram na semana? Então. Neuroplasticidade. Então eu ensino o meu cérebro. E se eu vou ensinar, eu posso escolher o que eu vou ensinar. E se eu ensino você a ser triste, né? É fácil. Ai, tô tão triste hoje. Ai, caramba, o cara atrasou meu podcast. Ai, acabou com o meu dia. Foi horrível. Nossa, parei no posto, a gasolina tava cara. Putz, que dia horroroso. Ó, a hiena, eu né? só vejo coisa ruim. Eu só vou vendo coisa ruim. Ó O que meu dia. cérebro faz? Não existe lei da atração, gente. Não existe. Te contaram uma mentira. Existe lei da percepção. Você percebe o mundo. Você não atrai. Tá tudo aqui. E você atrai aquilo que você busca. É. Isso eu vou te provar. Sabe como? Você já quebrou o pé? Já engessou alguma parte do corpo? Já engessei, perna. Quando você estava engessado, quantas pessoas engessadas você via? Todas. Hoje você vê alguém engessado na rua? As pessoas pararam de quebrar a perna? De jeito Você nenhum. parou de perceber. É, verdade. Aí você Pergunta compra para um uma carro, né? grávida. Ela É. vai te dizer, caramba, todo mundo resolveu engravidar junto comigo. Você quer comprar um carro, você falou um excelente exemplo. Eu É. quero comprar um carro. Você sai na rua, Você vê ele em todo lugar. você não atraiu o carro para perto de você, você percebeu. É. Você ensinou o seu cérebro a buscar aquele carro. É. Muito Tenta não interessante. pensar numa água que tem uma cobra na frente. Quem você vai pensar? Na água que tem a cobra, você falou. Mamba Water. Scooby, ó, tô bebendo água aqui em São Paulo, Mamba Water. Entendeu? Você ensina o seu cérebro a perceber. Então, se eu ensino o meu cérebro a perceber, se eu só perceber coisa ruim, a minha vida vai ser uma desgraça. É. Mas se em vez disso, eu perceber o que é bom. Então, eu acordei, abri a janela e tinha uma árvore linda na frente do meu prédio. Eu filmei, tá no meu Instagram. Quem quiser ver, @Sandra Ciraldo. Olha só. Dali eu fui andando e fui vendo coisa boa. Falei assim, puta, o Aldo atrasou. Ai, que bom, vou poder fazer a reunião antes de ir. Não vou perder a hora da reunião que eu tinha. Ah, não sei o que. E você começa a perceber o que é bom na sua vida. A vida vai ficar bonita. Muito linda, né? Muito gostosa. Linda, gostosa muito de feliz. viver. É. Então as pessoas falam, por que você é tão alegre? O que te faz ser tão alegre? Falei, primeiro confiar em Deus, que Deus cuida de mim, que eu sou feita à imagem e semelhança do Senhor, que Ele me ama como ninguém nesse mundo, né? Com E certeza. que eu vou ser exatamente o que Ele fez para eu ser. Isso aí já me diferencia, sim, porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então, eu sou perfeita, certo? Segundo, é eu ter certeza que eu tenho um propósito, que eu tenho uma alegria, que eu tô aqui para alguma coisa. E terceiro, é perceber o que tem de bom no mundo. Porque Deus se expressa na natureza. Com certeza. Então, se eu olho a natureza, se eu vejo que Deus fez para mim uma natureza perfeita, se você vê que tudo funciona, que tudo... Pra que ser triste, gente? Então, a vida é tão boa, tão maravilhosa, nosso tempo, né? Olha, Muita coisa, né? Me deixar aqui, eu vou embora. Sandra, vou te falar a verdade, né? O nosso tempo está se acabando, né? É uma pena, porque assim, tem muita ideia pra gente trocar ainda, e esse aqui é só o primeiro. Então, eu quero que você deixe uma mensagem, né, para o seu público e para o nosso. Primeira coisa, lembre e nunca esqueça, você é feito à imagem e semelhança do Senhor e amado sobre todas as coisas. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E segundo, se você conhece alguém com bipolaridade, ou você desconfie que alguém tem bipolaridade, antes de julgar, antes de criticar, busque orientação, busque conhecimento. Eu gosto muito de falar uma coisa,
nunca julgue um adulto sem conhecer a criança que ele foi, porque você pode estar cometendo uma injustiça. Para mais conteúdos como esse, sigam Sandra Ciraldo. Obrigada, Aldo. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada de verdade pelo espaço, porque eu nunca conto essa parte toda da vida, né? Normalmente eu foco muito na bipolaridade, você abriu e eu entendo da importância de falar a escada que eu trilhei para chegar até aqui e tenho certeza que isso não é nem a metade do que ainda está por vir. Olha só. Então, gente, olha só. Aqui, ó, muita experiência vivida, o que ela aplica na vida e colabora com as pessoas é de grande importância, né? Você imagina que as pessoas, através dessa comunicação com ela, elas conseguem obter uma qualidade de vida melhor, porque ou viver essa questão desse transtorno, né, de bipolaridade, ou estar junto, são desafios. Então, esse aqui, eu fico muito contente de ver pessoas como você aqui, viu, Sandra? Que a gente, na verdade, nós estamos fazendo um auxílio para as outras pessoas e quem quiser, né? Como que é? Repete de novo aí a rede social, qual é mesmo? Sandra Ciraldo, né? No Instagram eu tenho também o Vivenciando Lado B, porque eu também tenho um podcast, depois você pode ir lá como convidada no meu podcast no Rio de Janeiro. Foi uma das coisas que eu criei no meio desse furdunço todo para tentar buscar uma luz e um respiro. E então tem o Vivenciando o Lado B também, mas hoje todo o meu trabalho no Instagram é focado no @Sandra Ciraldo. Certo. E no YouTube. Perfeito. E no TikTok é o Vivenciando o Lado B, porque foi quem girou bem. Então girou bem, a gente não mexe e continua girando lá. Eu tenho colocado bastante vídeo no canal do YouTube, e esses podcasts que eu vou gravando também eu tenho subido lá. Então vai ter bastante conteúdo sobre bipolaridade, sobre mente, sobre TDAH, sobre ansiedade. Maravilha. Maravilha. Então, gente, esse aqui foi o episódio número 48 do Escadas para o Sucesso Podcast. Deus abençoe e até a próxima. Muito obrigada.